Diego. Fizemos mais uma rápida parada no caminho. Invadimos a loja vizinha, também vazia, e apanhamos sacos plásticos e 2 mochilas. Embrulhei os livros em 2 sacos. Páginas manchadas e enrugadas pela umidade me aborrecem. Voltamos à enseada, percorrendo quase todo o caminho sobre os telhados. O céu começava a se tingir de um cinza mais claro no leste. Entramos na água bem debaixo do nariz de 2 vigias distraídos, perto da balsa. Para a sorte deles, eu estava satisfeita, senão a proximidade teria sido demais para o meu autocontrole. E depois apostamos corrida pela água lamacenta de volta à casa de Riley. No início, eu não sabia que era uma corrida. Só nadava depressa porque o céu ia ficando mais e mais claro. Eu não costumava desafiar o tempo dessa maneira. Para ser bem honesta comigo mesma, eu me transformara numa perfeita vampira nerd. Seguia as regras, não causava problemas, convivia com os garotos menos populares do grupo e sempre voltava cedo para casa. Mas então, Diego realmente acelerou. Ele se adiantou alguns metros, olhou para trás, sorrindo e disse: "O que foi? Não consegue me acompanhar?" E voltou a nadar. Isso era algo que eu não ia aturar. Não conseguia lembrar se era competitiva antes. Tudo parecia muito distante e sem importância. Mas talvez fosse, porque reagi imediatamente ao desafio. Diego era um bom nadador, mas eu era mais forte, especialmente depois de me alimentar. Até mais, movi a boca ao passar por ele, mas não sabia ao certo se ele vira. Eu o perdi de vista na água escura e não desperdicei tempo olhando para trás para checar quanto tinha de vantagem. Apenas nadei até alcançar a extremidade da ilha onde ficava a nossa casa mais recente. A anterior fora uma grande cabana no meio do nada em Snowville, na encosta de uma montanha qualquer das Cascades. Como a última, a casa atual era isolada. Tinha um grande porão e os proprietários haviam morrido recentemente. Nadei até bem perto da praia de Cascalho e enterrei os dedos na areia grossa para me levantar. Ouvi Diego saindo da água quando eu agarrava o tronco inclinado de um pinheiro e me balançava, tomando impulso para chegar ao alto do penhasco. Duas coisas chamaram minha atenção quando meus pés aterrissaram suavemente. Uma, estava claro. Duas, a casa havia sumido. Bem, não inteiramente. Parte dela ainda estava visível, mas o espaço antes ocupado pela casa estava vazio. O telhado havia desabado num emaranhado de madeira preta destroçada e agora parecia mais baixo do que o antes fora a porta. O sol se erguia depressa. Os pinheiros negros começavam a se tingir de verde. Logo as pontas mais claras se destacariam na penumbra, e nesse momento eu estaria morta. Realmente morta. Ou o que quer que fosse. Essa segunda vida de super-heroína sedenta terminaria numa súbita explosão de chamas. E eu só podia pensar que a explosão seria muito, muito dolorosa. Essa não era a primeira vez que eu via nossa casa destruída. Com todas as brigas e o fogo no porão, algumas delas haviam durado apenas poucas semanas. Mas era a primeira vez que eu chegava à cena da destruição, com os primeiros raios pálidos de sol surgindo ameaçadores. Engoli uma exclamação de surpresa quando Diego aterrissou ao meu lado. Talvez se corrermos para baixo dos escombros do telhado, sussurrei. Seria superficialmente seguro ou... Não entre em pânico, Bri, disse Diego com a voz muito calma. Eu conheço um lugar, vamos. Ele saltou de costas e com muita elegância da beirada do penhasco. Eu não acreditava que a água fosse suficiente para bloquear o sol. Será que submersos não queimaríamos? O plano me parecia bem ruim. Porém, em vez de me esconder sob os escombros da casa, mergulhei do penhasco atrás dele. Eu não sabia se meu raciocínio estava certo, e essa era uma sensação estranha. Normalmente eu fazia sempre a mesma coisa. Seguia a rotina, agia como era sensato. Alcancei Diego na água. Ele apostava a corrida novamente. Mas dessa vez não era uma bobagem. Ele corria contra o sol. Diego contornou uma ponta da pequena ilha e depois mergulhou fundo. Fiquei surpresa por ele não bater no chão rochoso da enseada, e ainda mais surpresa quando senti uma corrente de água mais quente fluindo do que eu pensara ser só um afloramento de pedra. Diego fora esperto ao escolher um lugar como aquele. É claro que não seria nada divertido ficar sentado em uma caverna embaixo d'água o dia inteiro. Não respirar se tornava irritante depois de algumas horas, mas era melhor que explodir em cinzas. Eu devia pensar como Diego. Pensar em alguma outra coisa que não fosse sangue, quero dizer. Deveria estar preparada para o inesperado. Diego continuou nadando por uma fenda estreita entre as rochas. Era escuro, preto como tinta. Seguro. Eu não podia mais nadar. Era muito apertado. Por isso me arrastei como Diego, escalando o espaço retorcido. Esperava que ele parasse, mas ele seguia adiante. De repente percebi que estávamos subindo, e então ouvi Diego irromper na superfície.
Emergi meio segundo depois. A caverna não era mais que um pequeno buraco. Uma cova mais ou menos do tamanho de um fusca, embora não tão alta. Um segundo vão levava a parte de trás, e eu podia sentir o ar fresco vindo daquela direção. Vi a forma dos dedos de Diego replicada muitas vezes na textura das paredes de calcário. Belo lugar, eu disse. Diego sorriu. Melhor que ficar atrás do Freak Fred. Não tenho como contestar isso. Ah, obrigada. De nada. Nós nos olhamos no escuro por um minuto. O rosto dele estava calmo, relaxado. Como qualquer pessoa, Kevin, Christie ou um dos outros, aquilo teria sido aterrorizante. O espaço apertado, a proximidade forçada, poder sentir o cheiro dele ao meu redor. Isso poderia ter significado uma morte rápida e dolorosa a qualquer momento. Mas Diego era controlado, diferente de todos os outros. Quantos anos você tem? Ele perguntou de repente. 3 meses, já disse. Não foi isso que eu quis dizer. Quantos anos você tinha? Acho que é a maneira mais correta de perguntar. Eu me afastei um pouco, desconfortável, quando percebi que ele falava sobre coisas humanas. Ninguém falava sobre isso, mas eu também não queria encerrar a conversa. Conversar era algo novo e diferente. Hesitei e ele esperou com uma expressão curiosa. Eu tinha 15, acho, quase 16. Não consigo lembrar o dia. Já tinha feito aniversário? Tentei pensar nisso, mas aquelas últimas semanas de fome eram uma grande confusão, e tentar entendê-las me dava dor de cabeça. Desisti. E você? Eu tinha acabado de completar 18, Diego revelou. Estava tão perto. Perto do quê? De sair, ele respondeu, mas não continuou. Houve um silêncio breve e estranho, e depois ele mudou de assunto. Você tem se saído muito bem desde que chegou, ele comentou, o olhar avaliando os meus braços cruzados, as pernas encolhidas. Sobreviveu. Evitou atrair a atenção indesejável e se manteve intacta. Eu encolhi os ombros e levantei a manga esquerda da camiseta, mostrando a linha fina e irregular que contornava meu braço. Foi arrancado uma vez, contei. Consegui pegá-lo de volta antes que Jean torrasse. Riley me mostrou como colocá-lo no lugar rapidamente. Diego sorriu de lado e tocou o joelho direito com um dedo. O jeans escuro encobria a cicatriz que devia existir ali. Acontece com todo mundo. Ai, eu disse. Ele assentiu. É sério, mas como eu dizia antes, você é uma vampira bem decente. Devo agradecer? Estou só pensando alto, tentando entender algumas coisas. Que coisas? Ele franziu um pouco a testa. O que está acontecendo realmente? O que Riley está tramando? Por que continua levando para ela os garotos mais diferentes? Por que não tem importância para ele que seja alguém como você ou alguém como o idiota do Kevin? Aparentemente, ele não conhecia Riley melhor que eu. Como assim alguém como eu? Perguntei. Você é o tipo que Riley deveria estar procurando, o tipo esperto, e não aqueles estúpidos meninos de gangue que o Roe insiste em trazer. Aposto que não era uma drogada quando era humana. Eu me mexi com certo desconforto ao ouvir a última palavra. Diego continuava esperando por minha resposta, como se não tivesse dito nada fora do normal. Respirei fundo e pensei no passado. Estive bem perto disso, confessei depois que ele me observou pacientemente por alguns segundos. Não era uma viciada ainda, mas seria uma questão de semanas. Encolhi os ombros. Sabe, não me lembro de muita coisa, mas lembro que pensava não haver nada mais poderoso nesse planeta do que a boa e velha fome. Descobri que a sede é pior. Ele riu. Somos dois. E você? Não era um adolescente fugitivo e perturbado como todos nós? Ah, eu era perturbado, sim. Ele parou de falar. Mas eu também podia ficar ali sentado esperando por respostas e perguntas inadequadas, e fiquei olhando para ele. Diego suspirou. Seu hálito era agradável. Todo mundo tinha um cheiro adocicado, mas Diego tinha algo mais, um tempero, algo parecido com canela ou cravo da Índia. Tentava me manter afastado de toda essa porcaria. Estudava muito. Ia sair do gueto, sabe? Ia para a faculdade. Ser alguém. Mas tinha um cara, não muito diferente de Hero. Seguir sua lei ou morrer. Esse era seu lema. Eu não queria uma coisa nem outra. Por isso ficava longe do grupo que ele liderava. Era cuidadoso e me mantive vivo. Ele parou, fechando os olhos. Eu ainda não estava satisfeita. E meu irmão mais novo não teve o mesmo cuidado. Eu ia perguntar se o irmão havia seguido a lei do tal cara ou morrido, mas a expressão no rosto dele tornou a pergunta desnecessária. Desviei o olhar sem saber o que dizer. Eu não era capaz de entender realmente aquela perda, a dor tão evidente que ainda causava nele. Não deixara para trás nada que ainda me fizesse falta. Seria essa a diferença? Por isso ele insistia nas lembranças que todos nós evitávamos? Ainda não tinha entendido como Riley entrava nessa história. Riley e o cheeseburger da dor. Eu queria saber, mas me sentia mal por ter pressionado Diego a me dar uma resposta.
Satisfazendo a minha curiosidade, depois de um minuto ele continuou. Eu perdi o controle, roubei a arma de um amigo e saí caçando. Sua risada soou sombria. Naquele tempo não era tão bom nisso, mas peguei o cara que matou meu irmão antes que me pegasse. O restante da gangue me encurralou em um beco. Então, de repente, Riley estava lá, entre mim e eles. Eu me lembro de ter pensado que ele era o sujeito mais branco que eu já tinha visto. Riley nem olhou para os outros quando atiraram nele. Era como se as balas fossem mosquitos. Sabe o que ele me disse? Quer uma vida nova, garoto? Ah, eu ri. Foi bem melhor com você. Comigo foi: quer um hambúrguer, garota? Eu ainda me lembrava da aparência de Riley naquela noite. Embora a imagem fosse nublada, porque minha visão era terrível naquela época, ele era o homem mais lindo que eu já tinha visto. Alto, louro, perfeito em cada traço. Eu sabia que os olhos deviam ser lindos por trás dos óculos escuros que ele não chegava a tirar. E a voz era gentil, doce. Imaginei que já soubesse o que ele ia querer como pagamento pela refeição, e não teria negado. Não, não por ele ser lindo, mas porque eu não comia nada além de lixo havia 2 semanas. Mas ele quis algo diferente do que eu imaginava. Diego riu da história do hambúrguer. Você devia estar com muita fome. Pode apostar. E por que tanta fome? Porque fui estúpida e fugi antes de ter uma carteira de motorista. Não conseguia arrumar emprego e era péssima em roubar. Do que você estava fugindo? Hesitei. As lembranças ficavam um pouco mais claras quando eu me concentrava nelas, mas não tinha certeza de querer essa nitidez. Ah, vai, ele me incentivou. Eu contei a minha história. É, contou. Tudo bem. Eu estava fugindo do meu pai. Ele me batia muito. Devia fazer o mesmo com minha mãe, porque ela também foi embora. Eu era muito pequena quando ela fugiu. Não entendia muita coisa. A situação ficou pior. Comecei a pensar que se esperasse demais acabaria morta. Ele me dizia que se algum dia eu fugisse ia morrer de fome. E estava certo. Foi a única vez em que esteve certo. Pelo menos com relação a mim. Não penso muito nisso. Diego fez que sim com a cabeça, indicando que me entendia. É difícil lembrar essas coisas, não é? Fica tudo muito escuro, confuso. É como tentar enxergar com lama nos olhos. Boa comparação, elogiou ele, apertando os olhos como se tentasse me enxergar e esfregando as pálpebras com as mãos. Rimos juntos novamente. Estranho. Não acho que tenha dado risada com alguém desde que conheci Riley, ele comentou, ecoando meus pensamentos. Isso é bom, você é legal. Não é como os outros. Já tentou conversar com um deles? Não, nunca. Não está perdendo nada. E é esse o meu ponto. O padrão de vida de Riley não seria um pouco melhor se ele cercasse de vampiros decentes? Se deveríamos garantir a proteção dela, não seria mais lógico procurar os mais espertos? Sendo assim, Riley não precisa de qualidade, arrisquei. Precisa de quantidade. Diego pensou no que eu disse. É como xadrez. Ele não tem reis nem bispos. Somos só peões, eu me dei conta. Nós nos olhamos novamente por um longo instante. Não quero pensar nisso, Diego declarou. Então, o que vamos fazer? Perguntei, usando o plural instintivamente como se já fôssemos uma equipe. Diego pensou na minha pergunta por um segundo, aparentemente incomodado, e eu me arrependi do plural. Mas em seguida ele disse: o que podemos fazer quando não sabemos o que está acontecendo? Ele não estava acomodado com a coisa da equipe, o que me fez sentir bem de verdade, bem como eu não me lembrava de ter me sentido antes, nunca. Acho que devemos ficar de olhos abertos, prestar atenção, tentar entender. Ele assentiu. Precisamos pensar em tudo que Riley nos disse, em tudo que ele fez. Ele parou pensativo. Sabe, tentei conversar sobre isso com Riley uma vez, mas ele não me deu a menor atenção. Disse que devia me preocupar com coisas mais importantes, como a sede. E sede era tudo que eu conseguia pensar naquele momento, é claro. Ele me mandou sair para caçar e eu não me preocupei mais. Observei enquanto ele pensava em Riley, seus olhos sem foco, voltados para dentro, para as memórias, e refleti. Diego era meu primeiro amigo nessa vida, mas eu não era sua primeira amiga. De repente, o foco era eu. Então, o que temos sobre Riley? Eu me concentrei, repassando mentalmente os últimos 3 meses. Ele não fala muito, você sabe, só revela o básico sobre ser vampiro. Vamos ter que prestar mais atenção. Ficamos sentados em silêncio, ponderando. Eu pensava principalmente enquanto não sabia. E por que não me preocupara com tudo que não sabia antes? Era como se conversar com Diego tivesse esclarecido meus pensamentos. Pela primeira vez em 3 meses, sangue não era o centro da minha atenção. O silêncio se estendeu por um tempo. A abertura por onde eu senti o ar fresco passando para o interior da caverna não estava mais escuro. Agora era de um cinza carregado e ia se tornando minimamente mais claro a cada segundo. Diego notou que eu olhava nervosa para lá. Não se preocupe, ele disse.
Uma luz fraca penetra aqui nos dias ensolarados. Não vai nos ferir, ele deu de ombros. Eu me aproximei mais da abertura no chão, por onde a água desaparecida parecia à medida que a maré baixava. É sério, Bri. Já estive aqui antes durante o dia, falei com Riley, sobre essa caverna e sobre como ela fica cheia de água quase todo o tempo. Ele disse que era um lugar legal para quando eu quisesse sair da casa de doidos. Enfim, parece ter sofrido queimaduras? Eu hesitei, pensando em como o relacionamento dele com Riley era diferente do meu com Riley. As sobrancelhas dele se ergueram enquanto esperava por uma resposta. Não, eu disse afinal, mas... Veja, ele me interrompeu impaciente. Rastejou rapidamente pelo túnel e enfiou o braço na abertura até a altura do ombro. Nada. Fiz que sim com a cabeça uma única vez. Relaxe. Quer que eu veja até onde posso ir? Enquanto falava, ele enfiou a cabeça na abertura e começou a subir. Não, Diego. Ele já estava fora do meu campo de visão. Estou tranquila, juro. Ele ria, e o som me deu a impressão de que já estava vários metros acima do túnel. Queria ir atrás dele, segurar seu pé e puxá-lo de volta, mas estava paralisada pela tensão. Seria estupidez arriscar a vida para salvar um estranho, mas eu não tinha nada que se aproximasse de um amigo desde sempre. Já era difícil pensar em voltar a não ter ninguém com quem conversar depois de uma única noite. Não estou queimando, ele disse lá de cima em tom de deboche. Espere, isso é... Oh, Diego? Atravessei a caverna em um salto e enfiei a cabeça no túnel. Seu rosto estava bem ali, a centímetros do meu. Bu! Eu recuei. Só um reflexo, um antigo hábito. Engraçadinho, disse secamente, afastando-me enquanto ele voltava ao interior da caverna. Precisa relaxar, garota. Eu já olhei tudo aqui, certo? A luz do sol não fere quando é indireta. Então está dizendo que posso simplesmente ficar embaixo de uma boa árvore e me sentir bem? Ele hesitou por um minuto, como se tentasse decidir se me dizia ou não alguma coisa, e depois revelou em voz baixa. Já fiz isso uma vez. Eu encarei e esperei pela risada, porque era uma piada. Mas ele não riu. Riley disse. Comecei, mas parei antes de terminar a frase. Sim, eu sei o que Riley disse. Talvez ele não saiba tanto quanto afirma saber. Mas Shelley, Steve, Doug e Adam, aquele garoto com cabelo ruivo e brilhante, todos desapareceram porque não voltaram a tempo. Riley viu as cinzas. Diego franziu as sobrancelhas com uma expressão de felicidade. Todos sabem que os vampiros antigos tinham de ficar em caixões durante o dia, continuei, para ficar longe do sol. Isso é de conhecimento geral, Diego. Você está certo. Todas as histórias dizem isso. Além do mais, o que Riley teria a ganhar nos mantendo o dia inteiro trancados em um porão à prova de luz? Um grande caixão coletivo? Nós sempre destruímos o lugar e ele tem que contornar todas as brigas, a confusão constante. Nada vai me convencer de que ele gosta disso. Algo no que eu disse surpreendeu Diego. Ele ficou sentado com a boca aberta por um segundo, depois a fechou. O que é? Conhecimento geral, Diego repetiu. O que os vampiros fazem o dia todo nos caixões? Bem, eles dormem, certo? Mas acho que eles ficam lá deitados e entediados. Por que nós não... Tudo bem, essa parte está errada. Isso mesmo. Só que nas histórias eles não estão apenas dormindo. Estão totalmente inconscientes. Não conseguem acordar. Um humano pode simplesmente se aproximar e cravar uma estaca nos vampiros sem nenhum problema. E essa é outra coisa. Estacas. Você realmente acha que alguém pode enfiar uma estaca em seu corpo? Eu encolhi os ombros. Não tinha pensado nisso, quer dizer. Não, obviamente, não um pedaço de madeira comum. Talvez madeira afiada tenha algum tipo de, não sei, propriedades mágicas ou coisa parecida. Diego bufou impaciente. Ah, por favor. Bem, eu não sei. De qualquer maneira, eu não ficaria quieta se um humano tentasse me espetar com um cabo de vassoura pontudo. Ainda com uma expressão contrariada, como se magia fosse algo realmente distante, quando se é um vampiro, Diego ficou de joelhos e começou a cavar com as unhas o calcário sobre sua cabeça. Pequeninos fragmentos de pedra cobriam seus cabelos, mas ele os ignorava. O que está fazendo? Uma experiência. Ele enterrou as duas mãos na rocha até conseguir ficar em pé e depois continuou subindo. Diego, se você chegar à superfície vai explodir. Pare com isso. Não estou tentando. Ah, aqui está. Houve um estalo alto e depois outro, mas nenhuma luz. Ele recuou até um ponto onde eu podia ver seu rosto e me mostrou o pedaço de raiz de árvore que tinha em uma das mãos. Uma raiz branca, morta e seca sob a terra. A ponta quebrada era afiada, irregular. Ele a jogou na minha direção. Enfie-se em mim. Eu a joguei de volta. Nem pensar. É sério, você sabe que isso não pode me machucar. Ele jogou de volta o pedaço de madeira, em vez de pegá-la. Eu a rebati.
Ele agarrou a raiz no ar e resmungou. Você é tão supersticiosa. Sou uma vampira. Se isso não é prova de que as pessoas supersticiosas estão certas, não sei o que é. Muito bem, eu mesmo faço. Ele segurou o pedaço de madeira diante do corpo, numa atitude dramática, o braço estendido como se empunhasse uma espada com a qual pretendia se transpassar. Ah, pare, eu disse incomodada. Isso é ridículo. É isso que estou dizendo. Não vai dar nada. Ele golpeou o peito com a estaca, bem no lugar onde seu coração deveria bater, com força suficiente para perfurar um bloco de granito. Eu fiquei totalmente paralisada pelo pânico até ele começar a rir. Devia ver sua cara, Bri. Os pedaços da madeira quebrada caíram por entre seus dedos. A raiz estilhaçou-se no chão. Diego limpou a camisa com as mãos, embora ele estivesse castigada demais pela água e pelas escaladas e não fosse ficar muito melhor. Nós dois teríamos que roubar mais roupas na próxima vez que surgisse uma chance. Talvez seja diferente quando é um humano que faz isso. E você se sentia assim tão mágica quando era humana? Não sei, Diego, respondi exasperada. Não fui eu que inventei todas essas histórias. Ele assentiu com a cabeça, repentinamente mais sério. E se as histórias forem exatamente isso, inventadas? Eu suspirei. Que diferença faz? Não sei, mas se vamos pensar no motivo de estarmos aqui, em por que Riley nos trouxe para ela, em por que ela está criando mais como nós, temos que entender tudo que for possível. A testa dele estava franzida, e qualquer sinal de riso havia desaparecido de seu rosto. Eu apenas o encarava. Não tinha respostas. O rosto de Diego ganhou certa suavidade. Isso ajuda muito, sabe? Falar sobre o assunto. Ajuda a me dar foco. Também acho, concordei. Não sei porque nunca pensei em tudo isso antes. Parece tão óbvio, mas raciocinar, não sei, é mais fácil manter a linha de pensamento. Exatamente, Diego sorriu para mim. Estou muito feliz por você ter vindo esta noite. Não me venha com essa conversa mole agora. O quê? Não quer ser... Ele estreitou os olhos e me fez uma voz um pouco mais aguda. Minha melhor amiga para sempre? Ele mesmo riu da besteira que dizia. Revirei os olhos sem saber ao certo se ele debochava da expressão ou de mim. Abre. Seja minha melhor amiga para sempre, por favor. Diego ainda brincava, mas seu sorriso era mais largo e esperançoso. Ele estendeu a mão. Dessa vez eu bati na mão dele com vontade, cumprimentando de verdade, sem perceber que ele tinha outra intenção até que senti os dedos segurando os meus. Era perturbador e esquisito tocar outra pessoa depois de uma vida inteira, porque os últimos 3 meses haviam sido toda a minha vida, evitando qualquer tipo de contato. Era como tocar um fio elétrico, soltando faíscas e descobrir que não tinha problema nenhum nisso. Tive a impressão de que meu sorriso saiu um pouco torto. Pode contar comigo. Excelente, nosso clube particular. E muito exclusivo, acrescentei. Ele ainda segurava minha mão, não como num aperto, mas também não como se estivesse de mãos dadas. Precisamos de um cumprimento secreto. Você pode cuidar disso. Então, o clube super secreto dos melhores amigos convoca uma reunião e, estando todos presentes, põe em pauta o cumprimento secreto, a ser decidido em outra data. Ele continuou. Primeira ordem do dia. Riley, sem noção, desinformado ou mentiroso? Os olhos estavam fixos no meu enquanto ele falava, olhos sinceros e atentos. E não houve nenhuma mudança quando ele disse o nome de Riley. Naquele instante, tive certeza de que não havia fundamento nas histórias sobre Riley e eu. Diego só estava por perto havia muito tempo que os outros. Apenas isso. Eu podia confiar nele. Adicione mais um tópico à lista, completei. Objetivo, tipo, qual é a dele? Na mosca. Isso é exatamente o que precisamos descobrir. Mas antes, outra experiência. Essa palavra me deixa nervosa. Confiança é parte essencial de toda essa história no clube secreto. Ele se levantou num espaço adicional que abrira pouco antes e voltou a cavar. Um segundo depois, os pés balançavam no ar e ele se segurava com uma das mãos, cavando com a outra. Espero que esteja procurando alho, eu disse e recuei para o túnel que levava ao mar. Essas histórias não são reais, Bri, respondeu ele lá de cima. Ele ergueu o corpo um pouco mais na abertura que escavava, provocando uma chuva de terra. Naquele ritmo, logo acabaria enchendo o esconderijo onde estávamos, ou preencheria com luz, o que tornaria ainda mais inútil. Eu continuei recuando pelo canal de saída, apenas os olhos e os dedos do lado de fora. A água chegava apenas à altura do meu quadril. Eu não precisaria de mais do que um segundo para desaparecer na escuridão lá embaixo, e poderia passar um dia inteiro sem respirar. Nunca havia sido muito fã de fogo. Talvez fosse por alguma lembrança da infância, alguma memória enterrada no inconsciente, ou talvez por algo mais recente. A transformação em vampiro implicara fogo mais que suficiente para mim.
Diego devia estar perto da superfície. Mais uma vez, me incomodou a ideia de perder meu novo e único amigo. Por favor, pare, Diego, murmurei, sabendo que ele provavelmente riria, sabendo que não me atenderia. Confiança, Bri. Eu esperei imóvel. Quase, ele resmungou. Tudo bem. Fiquei tensa, esperando pela luz, pela faísca ou pela explosão, mas Diego desceu de volta e ainda estava escuro. Agora ele tinha na mão uma raiz ainda mais comprida, pontuda e dura, que era quase maior que eu. Ele me olhou com aquele ar de eu disse. Não sou uma pessoa completamente inconsequente, ele falou, e apontou para a raiz com a mão livre. Está vendo? Precaução. Ao terminar sua declaração, ele cutucou a nova abertura com a raiz. Houve um último desmoronamento de pedregulhos e areia, e Diego se jogou de joelhos, saindo do caminho. Então, um raio de luz brilhante, um raio de largura do braço de Diego, atravessou a escuridão da caverna. A luz desenhava uma coluna no teto ao chão, fazendo cintilar as partículas suspensas de poeira. Eu estava imóvel, agarrado à beirada do poço, pronto para me soltar e desaparecer. Diego não se encolheu nem gritou de dor. Não havia cheiro de fumaça. A caverna estava 100 vezes mais clara que antes, mas isso não parecia afetá-lo. Então, talvez aquela história sobre sombras e árvores fossem verdadeiras. Eu observei com cautela enquanto ele se ajoelhava ao lado da coluna de luz, imóvel, apenas olhando fixamente. Diego parecia estar bem, mas havia uma mudança sutil em sua pele, uma espécie de movimento, talvez da poeira assentando, refletindo a luminosidade. Tive a impressão de que ele brilhava um pouco. Talvez não fosse a poeira, talvez fosse a combustão. Talvez não doesse, e ele só perceberia quando fosse tarde demais. Segundos se passaram enquanto olhávamos imóveis para a luz do dia. Então, em um movimento que parecia ao mesmo tempo absolutamente esperado e completamente impensável, ele estendeu a mão com a palma voltada para cima e esticou o braço até o feixe de luz. Eu me movi mais depressa do que podia pensar, o que era bem rápido. Empurrei Diego contra a parede do fundo da pequena caverna cheia de terra, antes que ele pudesse aproximar a mão da coluna da luz, a 1 centímetro dele e expor sua pele. O ambiente foi invadido por um clarão repentino, e no mesmo instante eu senti o calor em minha perna. Percebi que não havia espaço suficiente para manter Diego encostado na parede sem que nenhuma parte do meu corpo entrasse em contato com a luz. Bri, ele exclamou. Eu me virei instintivamente e me espremi contra a parede. Tudo isso levou menos de 1 segundo, e nesse meio tempo fiquei esperando pela dor. Esperei as chamas surgirem e se espalharem como na noite em que a conheci, porém mais depressa. O brilho ofuscante de luz havia desaparecido. Restava apenas aquela coluna de sol. Olhei para o rosto de Diego e vi que seus olhos estavam arregalados, a boca aberta e o queixo caído. Ele estava completamente imóvel, o sinal certo de alarme. Eu queria olhar minha perna, mas tinha medo do que restara dela. Não era como quando a Jane arrancara meu braço, embora aquilo tivesse doído mais. Desta vez eu não teria como consertar o estrago. Ainda não sentia nenhuma dor. Bri, você viu isso? Fiz que não com a cabeça uma só vez, apressada. Está feio? Feio? Minha perna, eu disse por entre os dentes. O que sobrou dela? Sua perna está bem. Olhei para baixo rapidamente, e de fato lá estavam meu pé e minha canela, exatamente como antes. Mexi os dedos, tudo bem. Está doendo? Ele indagou. Eu me abaixei, ajoelhando-me no chão. Ainda não. Viu o que aconteceu? A luz? Eu neguei com a cabeça. Veja isso, ele disse, ajoelhando-se diante do raio de sol. E dessa vez, não me empurre. Você já provou que eu estava certo. Ele estendeu a mão. Dessa vez, foi quase tão difícil de olhar quanto antes, mesmo sentindo minha perna e sabendo que ela estava inteira, normal. No segundo que os dedos de Diego encontraram o raio de luz, a caverna foi invadida por 1 milhão de reflexos brilhantes e coloridos, um verdadeiro arco-íris. A claridade era como a luz do meio-dia em uma sala de vidro. Havia luz para todos os lados. Eu me encolhi e um tremor percorreu meu corpo. Estava completamente coberta pela luz do sol. Não pode ser, Diego sussurrou. Ele pôs o restante da mão no feixe de luz, e a caverna tornou-se ainda mais radiante. Diego virou a mão para olhar o outro lado, e desvirou novamente. O movimento fazia os reflexos dançarem como se ele girasse num prisma. Não havia cheiro de queimado e era evidente que ele não sentia dor. Olhei atentamente para a mão de Diego e tive a impressão de que havia 1 zilhão de minúsculos espelhos em sua pele, superfícies pequenas demais para serem distinguidas separadamente, todas refletindo a luz com o dobro da intensidade de um espelho regular. Venha, Bri, você precisa experimentar.
Eu não conseguia pensar em um motivo para recusar o convite e estava curiosa, mas também estava relutante a me aproximar dele. Não arde? Nada, a luz não queima, apenas é refletida por nós. Bem, acho que refletir é uma palavra amena demais para descrever o que estamos vendo. Lenta como uma humana, estendi meus dedos com evidente decisão em direção à luz. Imediatamente os reflexos se espalharam em todas as direções, partindo da minha pele, tornando a caverna tão brilhante que o dia lá fora chegava a parecer escuro. Mas não eram exatamente reflexos, porque a luz era fragmentada e colorida como um cristal. Coloquei a mão inteira na coluna de luz, e a caverna ficou ainda mais cintilante. Acha que Riley sabe? Murmurei. Talvez, talvez não. Por que ele não contaria para nós, se soubesse? Qual seria o propósito de guardar segredo? Sim, somos como um globo de luz ambulante. Encolhi os ombros. Diego riu. Agora entendo de onde vieram as histórias. Imagine se você visse uma coisa dessas quando era humana. Não ia pensar que o sujeito havia simplesmente explodido em chamas? Se ele não continuasse por perto, talvez. É incrível, Diego comentou. Com o dedo, ele traçou uma linha na palma da minha mão cintilante. Depois levantou-se e entrou inteiro no raio de luz. E todo o espaço à nossa volta virou uma explosão de brilho e luminosidade. Venha, vamos sair daqui. Ele ergueu os braços e içou o corpo pela abertura que abria na superfície. Era de se esperar que eu já tivesse superado o choque inicial, mas ainda estava nervosa demais para segui-lo. Sem querer dar a impressão de que era uma grande covarde, fui junto, mas por dentro estava apavorada. Riley tinha mesmo nos convencido sobre queimarmos ao sol, e na minha cabeça isso se remetia diretamente ao terrível período de ardor e queimação de quando me tornei uma vampira. E não conseguia evitar o pânico que instintivamente me dominava cada vez que pensava naquilo. Diego saiu da abertura, e eu surgi cerca de meio metro depois. Ficamos parados em uma trilha de grama e mato, poucos passos distantes das árvores que cobriam a ilha. Atrás de nós havia apenas alguns metros até a beirada do penhasco, e depois a água. Tudo à nossa volta cintilava com a cor e a luz que refletíamos. Uau! Murmurei. Diego sorriu para mim, seu rosto bonito, sob a luz do sol, e de repente, com forte calafrio na barriga, perto de toda aquela coisa de melhor amigo, para sempre já era. Para mim, pelo menos, foi rápido assim. O sorriso dele ficou então mais suave. Seus olhos refletiam os meus, alertas. Tudo em nós era encanto e luz. Ele tocou meu rosto, como havia tocado minha mão, como se estivesse tentando entender o brilho. Tão linda, disse, e deixou a mão descansar em minha face. Não sei por quanto tempo ficamos ali, sorrindo como completos idiotas, brilhando como tochas. Não havia barcos na baía, o que era bom, provavelmente. Nem mesmo a visão turva dos humanos deixaria de nos perceber. Não que pudesse fazer alguma coisa contra nós, mas eu não estava com sede, e toda a possível gritaria teria arruinado o clima. Depois de um tempo, uma nuvem cobriu o sol. De repente, éramos só nós outra vez, embora ainda estivéssemos ligeiramente luminosos. Não o suficiente para que alguém, com um olhar menos aguçado que o de um vampiro, pudesse notar. Assim que o brilho desapareceu, meus pensamentos recuperaram a nitidez e eu consegui refletir sobre o que aconteceria em seguida. Embora Diego tivesse voltado à aparência normal, ele não enfaiscava mais como um globo de luz. Eu sabia que não seria como antes para mim. Aquela sensação de calafrio na barriga continuava.